Fala pessoal, vambora, vamos nessa, vamos tratar das coisas do Internacional. Amanhã tem Inter jogando no Campeonato Gaúcho, tentando reverter uma vantagem que é do Juventude. Qual vai ser a escalação do Internacional? Não tem Tyson, como que o Inter vai se portar no jogo, né? Esse é um jogo também emocional, mas eu quero falar de mais coisas do Inter. Eu quero falar, por exemplo, também dessa questão do Marcos Guilherme. Todos nós ficamos um pouco constrangidos quando vimos nesse vídeo dos bastidores do Inter o Marcos Guilherme agradecendo ao grupo por estar apoiando ele no momento de dificuldade. E muitas pessoas estão falando que o Marcos Guilherme está com dificuldades psicológicas, está vivendo um momento... inclusive, algumas informações dão conta de que é um momento depressivo do Marcos Guilherme e que o grupo está ajudando ele a sair disso, né? Então, a coisa nos abre os olhos e a gente tem que fazer uma reflexão no que daqui a pouco é análise de futebol e no daqui a pouco é desrespeito da nossa parte em relação a um ser humano. Nós vamos falar sobre tudo isso. Tem várias coisas para a gente falar. O Galhardo titular, né? O Galhardo titular se impõe. Ele está dizendo para nós que ele tem que ser titular. Vamos falar sobre tudo isso. Antes, deixa eu dar um recado para vocês da OneXBet. Galera, hoje tem sorteio no grupo da OneXBet de quem apostou durante a semana. Deixa eu explicar o que eu estou falando. A OneXBet é a minha parceira aqui no canal, maior global bookmaker do mundo. Todas as apostas online que tu fizer, faz na OneXBet usando o código Fabiano. Tu vai apostar, vai receber em dobro o que tu apostou, tem reposição se é a tua primeira aposta, recebe de volta o valor. Vale muito a pena, tá? E eu tenho um grupo no Telegram, Baldaço OneXBet, que sorteia uma camisa do Inter por semana. Não é para quem acerta a aposta, é para quem joga. Todo mundo que está lá manda o print da aposta que fez. Aposta concluída em cima. E na sexta-feira eu pego todo mundo que mandou e sorteio uma camisa oficial do Inter. O grupo do Telegram, tá aqui o link para ir lá e tá aqui o link embaixo também para tu apostar na OneXBet. E agora solta a vinheta. Vamos nessa então, o Internacional entra em campo amanhã às 7 horas da noite contra o Juventude no estádio Beira-Rio. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é, o Internacional vai ter que lidar com um fator emocional. Não é um absurdo pensar o Inter vencendo o Juventude por 2 gols de diferença. A outra coisa a pensar é quando tu precisa fazer 2 gols de diferença. Aí entra um fator emocional, o Juventude certamente vai trabalhar isso, né? O Juventude vai tentar nos enervar, nos desesperar dentro do jogo e nós temos que saber lidar por isso. Mas nós não podemos tirar de mente também o seguinte, os jogadores do Inter têm que ter essa consciência. O Juventude é um time de Série A, o Juventude é um time bem armado, taticamente ganhou o primeiro jogo, mas nós somos melhores. O Inter é melhor, muito melhor tecnicamente que o Juventude e tem que se impor dentro do campo. Sem o Tyson. O Tyson está fora. Eu lamento, em primeiro lugar, obviamente, pela qualidade do Tyson para um jogo como esse. E lamento no Campeonato Gaúcho todo que ele está fora porque não está inscrito. Daqui a pouco, se a gente for uma final, ele não jogar Grenais. Lamento. O Tyson já é o melhor jogador do Inter, o Tyson já é o melhor jogador do Rio Grande do Sul. E eu lamento ter ele fora. O segundo ponto é o seguinte. Nós estamos justamente cobrando do Internacional que faça uma sequência positiva, né? Uma recuperação completa que nos faça acreditar e não fique nesse eletrocardiograma de uma grande partida e uma derrocada. Então isso prejudica um pouco, mas não tira minha cobrança, tá? Não tira minha cobrança. Até porque o Tyson não vai jogar todos os jogos da temporada. O Tyson daqui a pouco pode ter uma lesãozinha muscular, ficar de fora uma semana. O Tyson daqui a pouco pode estar suspenso pelo cartão. Então nós temos que saber jogar sem o Tyson também. Então, vamos sem o Tyson amanhã e vamos ganhar essa classificação. De uma escalação do Internacional que eu tenho dúvidas, eu quero montar com vocês. Não tenho dúvidas em relação ao sistema defensivo, né? Lomba, Zé Gabriel, Lomba, Rodinei, Zé Gabriel, Cuesta e Moisés, Dourado, Edenilson, e aí começa a primeira dúvida. Quem vai jogar no lugar do Tyson? Quem joga no lugar do Tyson? Bom, vinha jogando o Maurício. Mas, no último jogo, o Maurício foi ponta esquerda. E o Patrick segue de fora lesionado, que é o ponta esquerda. Então, talvez seja Dourado, Edenilson e Praxedes com o Maurício na ponta esquerda. Talvez seja isso, e eu acho mais provável. Aí o Galhardo de centroavante e, na ponta direita, o Palácios voltando ao time. Eu acho o mais provável neste momento. Quase todos nós achamos o Yuri Alberto melhor que o Galhardo, né? E queremos ele de titular. Mas o Galhardo começa a nos dar um carteiraço. O Galhardo começa a se impor. O Galhardo tá chegando pra gente e tá dizendo aqui, ó, meus números aí, gurizada. Né? O Galhardo tá fazendo muitos gols. Claro que vocês vão pensar aqui agora, mas é em jogo fácil. Bom, mas tá fazendo. O Galhardo tá recuperando um bom momento, que é o momento do ano passado dele. E daqui a pouco ele começa a justificar a sua titularidade, embora eu continue achando o Yuri Alberto tecnicamente melhor do que ele. Galera, eu quero terminar falando sobre uma coisa que nos tocou
ontem, né? Nós vimos o vídeo dos bastidores do Internacional. Em determinado momento aparece o Marcos Guilherme pedindo a palavra na rodinha dos jogadores, depois do jogo, agradecendo a força que todos estão dando para ele no momento difícil, admitindo que vive um momento complicado tecnicamente e tal. Ontem pela manhã o Luciano Potter deu uma informação lá no programa na Atlântida que o Marcos Guilherme está passando por alguns problemas psicológicos, daqui a pouco até um momento depressivo, um quadro depressivo. Qual é a reflexão que eu acho que nós temos que fazer? E aqui eu me penalizo também, porque no dia do jogo, na live do jogo aqui no YouTube, nós estávamos lá fazendo uma eleição de qual é o melhor termo para dizer que um jogador não joga nada. Se é pereba, se é ferida, se é íngua, se é não sei o quê. Daqui a pouco a gente ultrapassa um pouco os limites e esquece que tem um ser humano ali. Me penalizo. E acho que cabe uma reflexão. E acho que nós podemos até nos portar com algum respeito maior em relação ao Marcos Guilherme por isso. Isso é uma coisa. A outra coisa é, não afasta a minha análise técnica. Eu continuo achando que o Marcos Guilherme não pode aparecer como titular e o Caio tá fora, o Peglo tá fora. Eu continuo achando tudo isso, tá? E mais uma, se o Marcos Guilherme está passando por um problema que está dificultando a sua execução de bom futebol dentro de campo, por que não afastam o Marcos Guilherme? Para resolver esse problema, para depois ele jogar. Porque o Marcos Guilherme joga mais do que vem jogando. E desde o ano passado está se falando que ele está com alguns problemas pessoais, né? Por que não se afasta para ele resolver isso, o Inter ajuda ele a resolver, para depois ele voltar? Porque o Marcos Guilherme, do Atlético Paranaense, do São Paulo, lá da Arábia, onde foi muito bem, é muito melhor. O Marcos Guilherme, do começo do Inter, é muito melhor. E tem uma derrocada técnica. Tem influência dessa questão pessoal que ele está passando? Então, vamos ajudar o Marcos Guilherme a resolver essa questão pessoal e depois se usa o Marcos Guilherme. É o que eu penso. Valeu, gurizada. Até mais.